Boa noite. A pira olímpica está apagada desde o último domingo, mas o Brasil segue comemorando o resultado obtido nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Foram 19 medalhas, garantindo a melhor participação de todos os tempos do país nos Jogos Olímpicos. Agora é festa. Mas não faltaram críticas à candidatura do Brasil para sediar os Jogos e também não faltaram críticas aos preparativos e à organização do evento. Qual, afinal de contas, o saldo de tudo isso? É o que nós vamos discutir hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa a jornalista Ana Paula Santos, do Diário de Pernambuco, a ex-nadadora e psicóloga esportiva Isabela Amblar e também o professor da Escola Superior de Educação Física, Aldemir Teles. Boa noite. Grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Vamos começar fazendo um balanção, assim, na opinião de cada um de vocês, o que significam essas 19 medalhas, 7 de ouro, 6 de prata, 6 de bronze, a 13ª colocação em 206 países participantes e o melhor resultado do Brasil na história das Olimpíadas. Boa noite. Eu faço um balanço muito positivo desses Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Não só pela o contingente, a quantidade de medalhas, mas assim, quem medalhou, quem trouxe as modalidades, os esportes. O menino do atletismo, Thiago Braz, no salto em altura, foi fantástico. Salto com vara. Desculpa, salto com vara, fantástico. Aquela medalha de Thiago ali, era uma coisa que ninguém esperava. E por trás, sabe, do trabalho, o trabalho que foi feito por trás daquele menino, assim, só você conhecendo um pouquinho os bastidores para você sentir, você perceber o quanto aquela medalha tem um valor absurdo, não só para o atletismo, não só para a vida de Thiago, mas para tanta gente envolvida, Estela, ali. Eu faço um balanção muito positivo de tudo, desde o dia que eu cheguei lá no Rio de Janeiro para acompanhar esses jogos, até o dia que vim embora. Para você ter ideia, eu fiquei no extremo, né, da cidade em relação ao Parque Olímpico e não presenciei um incidente sequer. Um incidente. Eu vi muita gente na rua, né? Eu fiquei na parte boêmia da história, fiquei na Lapa, fiquei em Santa Teresa. Então era festa todos os dias. Todos os dias eu estava lá passando, né? Voltava de madrugada, porque o ritmo é pesado, a cobertura, e não vi um único incidente, assim, de tanto que se falava, né? Todo mundo temeroso, ai, não, ir ou não ir para o Rio, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu não vi, eu vi muita festa, vi muita coisa bonita, bacana, de se ver e se contar. Isabela. Eu faço um balanço bem positivo também. Acho que a gente tem um marco aí relacionado à superação de outros jogos, né? Também já era esperado um pouco que superasse por estar em casa, né? Mas acho que teve um posicionamento diferenciado também dos atletas com relação a enfrentar a competição. Acho que teve uma preparação também aí colocando num aspecto psicológico. Houve uma preparação maior do que tinha havido em outros jogos, a importância maior também dada a esse setor. Então acho que foi bem importante e relevante até para se pensar também esses resultados. Não que a psicologia possa garantir, digamos, esses resultados, mas a gente sabia que nesse contexto haveria uma pressão também, uma cobrança aí relacionada ao aspecto da torcida, que tanto vinha sendo falado, né, e a própria expectativa que se tinha em cima de principais referências, aí, alguns atletas especificamente. E acho que eles conseguiram retribuir e conseguiram boas colocações, né? Professor, Ana e Isabela falaram de aspectos positivos, está todo mundo festejando. Agora, são 19 medalhas, se a gente pegar de 2012 para cá, são 2 medalhas a mais do que no desempenho anterior. Sua avaliação, por favor. Primeiro, boa noite a todos, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês e pessoas que também estão no esporte, né? Como a gente se comunica muito. Eu vou usar o direito de discordar um pouco aqui da minha amiga Ana Paula, da Isabela, tá certo? Em relação a uma certa euforia, ou, digamos assim, os comentários que eu vejo assim, num tom muito mais político, para justificar o investimento da Olimpíada no Brasil,
colocando que foi o melhor resultado do Brasil em Olimpíadas. Lógico, foi o melhor resultado se a gente considerar isso em termos absolutos, tá certo? Agora, em termos relativos, então nós temos várias formas digamos assim, de abordar e de analisar esse resultado do Brasil. Primeiro, ocorreu o fato de, há 500 dias da realização da Olimpíada, o Marcos Vinícius Freire, que é o superintendente do Comitê Olímpico Brasileiro, digamos assim, o executivo do Comitê Olímpico Brasileiro, ele veio a público dizer que a meta do Brasil era se colocar entre os 10 primeiros do top olímpico no mundo, o mundial, né? Logicamente, essa proposta de meta, ela vem desde as conferências nacionais de esporte. Foram realizadas 3 conferências no período do governo Lula-Dilma, né? E essa proposta era uma resolução das conferências nacionais de esporte. Quando o Vinícius ele veio a público colocar a meta do top 10, eu publiquei um artigo no UOL, na página do José Cruz, dizendo que o Brasil não ia ficar, isso em 2014, outubro de 2014. Eu dizia que o Brasil não ia se colocar entre os 10, e demonstrando, e já demonstrava por que o Brasil não ia ficar entre os 10, por quê? Considerando a forma com que a China se preparou para Pequim e a forma como a Grã-Bretanha se preparou para Londres de 2012. Então, esse texto, inclusive, está colocando gráficos e tudo, mostrando como, a partir do momento em que a China teve a confirmação da sede, normalmente ocorre cerca de 7, 8 anos antes do evento. Professor, quando o senhor fala em como a China se preparou, como a Inglaterra se preparou, está falando mais especificamente da preparação dos atletas ou da preparação do evento? A preparação dos atletas, a preparação do evento e a preparação da população. Certo. Certo? O grande exemplo mais recente é, por exemplo, a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha saiu do 3º lugar em Londres e ficou em segundo lugar agora na Olimpíada do Rio. Tem uma questão aí que deve ser analisada, que é o fato da participação da Rússia ter sido menor do que por conta da história do doping. Mesmo assim, a Grã-Bretanha conseguiu 2 medalhas de ouro a mais e no total de medalhas também 2 a mais em relação a Londres. Mas não é só isso. Se a gente for observar o que está ocorrendo com a população da Grã-Bretanha em relação à preparação da Olimpíada 2012 e a forma como a população apoiou e aceitou a realização da Olimpíada de Londres e a forma como a população também passou a praticar mais atividade física em relação, ou seja, então a gente pode dizer que uma política de democratização da atividade esportiva, é isso que a gente não encontra no Brasil ainda? É a questão da democratização e a questão da consciência e de desenvolvimento de uma cultura para o esporte. E a Grã-Bretanha fez isso muito bem. Então a gente sabe hoje que a população da Grã-Bretanha se tornou muito mais ativa, porque houve toda uma preparação. Se a gente pegar os dados estatísticos mostrando, nós temos esses dados também mostrando o seguinte, quanto por cento da população na Grã-Bretanha apoia a Olimpíada? Cerca de aproximadamente 6% da população não queria de forma nenhuma, tá certo? No Brasil, cerca de 60% dos brasileiros, inclusive os cariocas, não queriam a realização da Olimpíada no Brasil. Não é? Então, o que é que falta? Todo mundo fala de legado. Mas legado não é uma coisa, olha, vamos construir um metrô aqui que vai ter o legado, vamos construir a arena que vai ter o legado. Não. O legado, isso é o que a gente chamaria de um legado tangível, que são as obras. Mas existe fundamentalmente a necessidade de construir aquilo que a gente chama de um legado intangível, que é a cultura em torno do esporte. Eu vou pedir para a gente voltar a esse ponto daqui a pouco, e inclusive a esse número que o senhor traz de um percentual de mais de 60% da população brasileira que
não aprovou aí a realização das Olimpíadas no Brasil. Antes disso, eu queria pedir para vocês comentarem, a gente falou nas 19 medalhas, 2 a mais do que nas Olimpíadas passadas, mais uma análise mais por modalidade. Você falou da coisa linda que foi a medalha de ouro do salto com vara. Com vara de Thiago. Mas aí, em contrapartida, tem a questão da natação. Sim. O Brasil não pontuou nada na natação. O que aconteceu? Sim. E havia uma expectativa grande também com relação à natação, porque já é uma modalidade tradicional em trazer medalhas, né? Então tem muitas medalhas já e muitos atletas consagrados, inclusive um campeão olímpico, né? O César Cielo, aí recorde do mundial, tudo. Mas houve um investimento muito grande na natação também e não houve medalha, né? A gente superou em número de finais, né? De semifinais, mas não houve medalha. Esses atletas, esses nadadores tops do Brasil, ganhadores de medalhas, inclusive, mas eles não treinam fora do país? Quer dizer, o resultado não pode ser atribuído ao treinamento lá fora, muito mais do que as condições que são oferecidas aqui dentro? A pergunta vale para os 3. A maioria treina fora, né? A maioria deles treina fora, mas a gente tem alguns clubes no Sudeste que investem e tem uma boa estrutura também a oferecer, né? Exemplo do Pinheiros, do Minas Tênis, o Corinthians também, né? Então tem atletas também que treinam nesses espaços e que tiveram um rendimento aí, digamos, relacionado a semifinal e final, né? A questão também, aí eu acho que vai mais na gestão da modalidade também, de como essa modalidade vem sendo pensada, né, e vem sendo cultivada, digamos, essa cultura também na natação. A gente tem tido investimentos nos mesmos, assim, e nesses já são consagrados, né, desde muito tempo. Então, de repente, por exemplo, o que o Japão fez agora na natação, né, a gente já viu vários atletas japoneses despontando aí, apresentando rendimentos muito importantes, assim, muito relevantes, para poder se preparar lá para 2020. Né? E quando a gente houve investimento naqueles que já haviam ganho medalha em Londres, né? Naqueles que já estavam ou já tinham os seus recordes também mundiais, aí, então não que eles não merecessem o investimento, mas a gente precisaria pensar o investimento nesses mais jovens também, no sentido de prepará-los para chegar a esse momento. Então, acho que a dificuldade tem sido nesse sentido. A gente tem 1 minuto para terminar esse bloco, eu vou passar a palavra para você e depois a gente retoma. Certo. Essa ausência de investimento, um investimento mais amplo que Isabela fala, você sente em outras modalidades também. Além da natação. Sim, sim. No pentatlo moderno, por exemplo, você viu surgir um monte de menina. De vez em quando você via, tinha uma lituana surgindo, novinha. Quantos anos tem essa menina? 22. Então, assim... Foi, inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com Yane, né? Depois que ela fez a prova dela, concluiu na 23ª posição, fez a pior esgrima da vida dela, na carreira dela, lá no Rio de Janeiro, infelizmente. E ela falou isso, que gostaria de ver investimentos, os mesmos que foram feitos nela, em outras pessoas. Que crianças, sabe, que estivessem ali naquela arquibancada naquele dia, fossem procurar uma escolinha de pentatlo e achassem essa escolinha, né? Que o leque fosse mais aberto, a coisa fosse mais ampla. Você não investir exatamente como a Isabela falou, em uma única pessoa, em uma única nadadora de 50 livres. A gente tem que ter mais uma opção, a gente tem que ter o plano B. Entendeu? As pessoas envelhecem, o corpo muda. Vamos fazer um intervalo curto. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa, um balanção das Olimpíadas do Rio de Janeiro. É o tema que a gente está discutindo hoje aqui no Opinião Pernambuco. O Opinião Pernambuco está de volta. O tema discutido hoje no nosso programa é o resultado das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Participam a jornalista Ana Paula Santos, do Diário de Pernambuco, a ex-nadadora e psicóloga esportiva Isabela Amblar e também o professor da Escola Superior de Educação Física, Aldemir Teles. Professor, discutimos aqui o resultado em algumas modalidades esportivas. A gente estava centrando aí na questão até da natação, que não teve um bom desempenho. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: independente das modalidades, mas pegando aí esses bons resultados dos atletas brasileiros,
quanto é resultado de esforço, de abnegação pessoal e quanto é resultado de investimento, de planejamento, de condições de preparação para esses atletas brasileiros. Essa é uma pergunta assim, que traz assim, uma sensibilidade muito grande em torno disso. Eu costumo dizer que o atleta brasileiro que chega à Olimpíada, ele já é herói sem necessariamente ganhar medalha, tá certo? Por quê? Porque a gente vê o que acontece no dia a dia de algumas dezenas ou centenas de jovens que buscam no esporte uma forma de ascensão social, na realidade, né? Quando a gente vai analisar a história desses atletas que conquistaram medalhas, todos vêm de uma condição, de uma situação extremamente carente, né? E aí é o seguinte, uma coisa que eu costumo dizer normalmente é o seguinte, que o atleta no Brasil ele só vai valorizado quando primeiro ele tem que mostrar resultado. Depois que ele mostra resultado, aí começam a chegar o investimento, chega o aporte. E eu gosto de usar uma frase dizendo o seguinte, que no Brasil só se aposta no final da fila. Ou seja, quando o atleta ele já se revelou e já mostrou que tem condições de representar bem o Brasil. E que quando se investe somente no final da fila, a fila não anda. Então, é preciso, de uma maneira ou de outra, investir naquele... Porque é muito fácil investir no talento. Normalmente se diz, você chega para um atleta desse, um campeão, um medalhista, diz, fulano nasceu para isso. Não, fulano não nasceu para isso, não. Ou seja, já nasceu campeão. Não, não nasceu campeão, não. Ele se fez campeão, logicamente, com um determinado apoio, né? Então é muito fácil apostar e investir num talento formado, até porque esse talento, o que ele vai trazer de retorno para a empresa, em termos de publicidade da empresa, vai cobrir todo o investimento que a empresa fizer nele, tá certo? É o caso, por exemplo, do voleibol no Brasil, que se investe muito no voleibol brasileiro, mas se você for para a ponta do lápis e ver o quanto de retorno de mídia esse investimento ocorreu, então o custo de manter essa equipe de voleibol é quase nada em relação ao retorno de mídia. E isso acontece com qualquer atleta da modalidade individual também. Então, é o que eu digo, é muito fácil investir em quem já está feito. Eu quero ver apostar naquele que está lá embaixo, que está começando, e que a gente sabe, a Ana Paula, que convive com isso, sabe da carência desses meninos, a falta de apoio, não é? Daquilo que eu digo o seguinte, não é apoiar para formar atletas olímpicos, para levar o Brasil a conquistar medalhas olímpicas. Porque eu não sei se medalha olímpica é o melhor para o Brasil. Se essa é a grande necessidade do Brasil. É conquistar a medalha olímpica ou chegar ao topo do ranking mundial em Olimpíada. Deixa eu trazer então um dado para vocês que a mim chamou bastante a atenção. É uma pesquisa do IBOP, que revela que 30% das escolas brasileiras não têm espaços destinados às atividades esportivas. No Nordeste, esse percentual sobe para 50%. Então, você tem metade das escolas do Nordeste brasileiro sem espaços apropriados, adequados para atividade física com os alunos. Que perspectivas a gente tem considerando o resultado de uma pesquisa como essa? Ou quanto será necessário de superação para a gente mudar aí esse panorama, esse quadro pessimista? A Constituição, inclusive, prevê esse apoio no desporto escolar, no desporto de alto rendimento e no lazer. Então, as pessoas, às vezes, misturam o que é alto rendimento com lazer,
com o escolar, geralmente, assim, ultimamente o escolar tem sido deixado de lado há muito tempo. Você fala que essa pesquisa aponta 50% das escolas Nordeste sem espaço. Eu tive a oportunidade de ir no interior, eu fui em Arco Verde, Estela, onde crianças não tinham nem visto uma bola de basquete, não conheciam uma bola de basquete. Né? Isso é uma coisa que dói profundamente, entendeu? De brincar, de até a prática do atletismo. Hoje você consegue enxergar um pouquinho, um núcleozinho ali no interior, em Petrolina, tem um professor daqui do estado que faz esse garimpo com meninos, mas o investimento é muito pouco, é tímido demais, inexistente. Como é que a gente descobre se a gente não tem escolas em condições adequadas? Como é que a gente descobre os nossos atletas, os nossos talentos potenciais? Torneios? Como descobrimos para prepará-los? Apesar de toda essa precariedade que as escolas enfrentam, se qualquer pessoa for em Abreu Lima e visitar a escola estadual, Isaura de França, de onde surgiu Keila Costa, a saltadora que disputou a 4ª Olimpíada agora no Rio, você vai ver a gama, a quantidade de meninos que buscam, que procuram esse núcleo de esportes lá. E a escola carente de alimentação, de material de musculação, mas é muito engraçado como mesmo apesar de todo esse abandono, você consegue ainda pensar, né? Tem os Jogos Escolares Brasileiros, que é onde surgem muitos meninos que disputaram, Sara Menezes, tantos outros atletas que estavam em Olimpíada passaram por esses campeonatos nacionais, né? Que é onde é meio que uma vitrine, onde surgem os novos talentos. Mas tem talento que se perde no meio do caminho, né? Não tem o investimento, o cuidado que deveria ter, entendeu? Em alguns surge o outro de alguém ajudar daqui, outro dali, mas algo que seja institucionalizado, entendeu? Ó, a gente vai investir aqui, aqui estão os principais marchadores do Estado. Não tem nem essa noção do que se tem ali. Eu queria colocar, é muito importante colocar essa questão da infraestrutura para a prática esportiva, tá certo? Então, os dados que eu tenho aqui no Brasil são cerca de 50% das escolas públicas não têm instalação. Em Pernambuco, mais da metade não tem instalação, mais da metade não tem instalações para prática esportiva. E é interessante colocar o seguinte, que o que é que a gente chama de instalação para prática esportiva? Uma quadra e descoberta, com 2 barras de futebol e talvez uma cesta de basquete, não é? Então, e a tua pergunta em relação a como é que se descobrem esses talentos, na realidade, isso ainda, mesmo com toda essa falta de condição, os talentos ainda são revelados nas escolas. Muitos são das escolas particulares, porque as escolas particulares elas têm uma estrutura, não investe assim diretamente na questão do esporte, mas tem onde praticar esporte, tá certo? E eu acho que vale a pena também entrar nas questões dos números, para a gente entender um pouco mais esse lado. Eu sempre chamo a atenção, por exemplo, quando a gente vamos colocar aqui a situação de Pernambuco. A Secretaria de Esportes coloca que são cerca de 60 mil escolares disputando os Jogos Escolares de Pernambuco, né? Na categoria mirim, de 12 a 14 anos, na categoria infantil, de 14 a 17 anos. Esses números, eu acho que até precisam ser revistos, mas quando se coloca isso como uma grande vantagem, como uma grande iniciativa, porque são 60 mil escolares, e se a gente for identificar o número de escolares em Pernambuco com idade de participar dos jogos, que são cerca de mais de 1 milhão de jovens, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses 60 mil não representam 1% dos jovens escolares de Pernambuco que podiam estar participando dos jogos, né? Então, o que é que acontece? Isso quer dizer que essa pouca participação, você também, quantos talentos que poderiam ser revelados, não tem oportunidade de estar participando também, né?
Então, a gente vive chamando a atenção disso para que exatamente busque uma outra forma de ver a questão do esporte escolar. Isabela, eu vou trazer aqui, pegando isso que já foi colocado das dificuldades das escolas, as dificuldades de incentivo, as dificuldades para se localizar esses talentos, enfim. Os números de Pernambuco são muito preocupantes que o senhor traz, professor. O Brasil tem, que eu tenho conhecimento, não sei se tem mais, 2 programas destinados aos atletas que vêm de classes sociais menos favorecidas. Esse Atletas de Alto Rendimento, que foi criado no governo Lula e é uma parceria com as Forças Armadas, né, para transformar em grandes atletas os rapazes que estão ali dentro das Forças Armadas, e também o Bolsa Atleta Pódio, que foi criado durante o governo Dilma. Iniciativas desse tipo podem trazer uma contribuição substancial ou é muito pouco, dadas as carências que a gente tem? Eu acho que as iniciativas são extremamente relevantes, né? Porque hoje, por exemplo, um atleta como o Isaquias, né, como a Rafaela Silva, que tiveram medalhas aí, tiveram ótimos rendimentos. Medalhas de ouro. Isso, e Isaquias 3 medalhas, né? Isaquias foi prata, bronze e prata. 2 pratas e um bronze. 2 pratas e um bronze. Isso. Então, a gente percebe no discurso deles também o agradecimento a essas políticas, né? Só que aí o problema, eu acho que é o que também já foi dito agora, né, pelo professor, porque você traz, digamos, esse investimento quando o atleta só chega num determinado nível, né? Então, por exemplo... Mesmo em programas desse tipo, para assistir essas pessoas mais carentes... Só os que já têm alguma projeção que são pensados, é assim? Sim, o Bolsa Pódio está relacionado a um nível de rendimento já muito alto. Ah, tá. Na verdade, até inclusive com relação a uma colocação no ranking mundial, né? E o Bolsa Atleta também, para atletas do alto rendimento, também já se destina a atletas do alto rendimento. Então, o atleta que já foi alçado ali, né, digamos, de um meio que ele apresenta um rendimento também muito, muito significativo, né? Então, a questão também é que a gente tem aí também uma elitização, né, da prática esportiva, porque aí você só consegue chegar no alto rendimento talvez se você tiver um investimento anterior, que aí é quando a gente tem equipamentos esportivos nas escolas ou por via dos clubes também que fomentam aí essa prática, né? Porque aí para outras escolas ou para outras populações, comunidades que não têm essas referências ou que não têm projetos sociais aí engajados também com essa prática, os alunos ou os adolescentes, as crianças não chegam a conhecer a prática esportiva, né? Então, como é que a gente pode formar atletas também se a gente não tem esse esporte de base relacionado ao esporte de educação ou ao esporte de participação no lazer? É o nosso calcanhar de Aquiles, então. Sim. Vamos fazer mais um intervalo curtinho, não saia daí. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa sobre o resultado das Olimpíadas do Rio de Janeiro e as dificuldades para o incentivo ao esporte no Brasil. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Brasil das Olimpíadas 2016 é o tema de hoje do nosso programa. Participam a jornalista Ana Paula Santos, do Diário de Pernambuco, a ex-nadadora e psicóloga esportiva Isabela Amblar e também o professor da Escola Superior de Educação Física, Aldemir Teles. Ana, eu citei 2 programas do governo federal no bloco anterior, pedi para que vocês comentassem, e você estava me dizendo que são 2 programas, assim, top, que existem programas menores e que atendem atletas que não são esses atletas projetados. Isso. Tanto o governo federal quanto o estadual aqui mantém o Bolsa Atleta local, né, Bolsa Atleta de Pernambuco, e o Bolsa Atleta do Ministério dos Esportes, que atende meninos na categoria escolar, estudantil, tem vários níveis,
nível A, disputa brasileiro, Copa do Brasil, e assim eles vão, né, somando e tendo direito a uma bolsa mensal, né, que ajuda nas despesas. Essa do Ministério do Ministério do Exército foi uma coisa que foi montada, projetada para 2011, quando o Brasil sediou o Mundial Militar aqui no Rio de Janeiro. Então, acho que olharam-se de lado e vimos, opa, não temos representantes bons, então vamos... na verdade, eles pegaram os atletas e os transformaram em terceiro sargento temporário, que é o que muitos são hoje, né? Zanetti, todo mundo, até na Olimpíada do Rio, todo mundo batendo continência lá. Melhora o soldo, é isso? Sim, e eles têm uma ajuda mensal, os meninos, os atletas que são chamados, né, tanto na aeronáutica, no exército e na marinha, mas assim, prioritariamente foi para isso, foi só para esse mundial. Daí foram ficando, acho que o tempo é de 3 anos, você pode renovar a parceria com o Ministério dos Esportes, né, que hoje, até hoje, muitos atletas ainda fazem parte desse programa, ainda não deixaram. 7 anos, né? Quais as modalidades que a gente pontuou, vou dizer assim, que a gente ganhou medalha pela primeira vez? Aí vou tirar o futebol, porque foi a primeira medalha de ouro do futebol brasileiro nas Olimpíadas. Mas as modalidades esportivas que a gente nunca tinha chegado perto do pódio, quais são elas? Eu acho que foi muito interessante, por exemplo, uma coisa que normalmente eu tenho defendido, e defendido assim muito, muito veementemente, é que mais do que medalha olímpica é preciso construir uma cultura esportiva no Brasil, tá certo? E aí eu citei hoje o caso do Isaquias. Então, o Brasil ganhou uma medalha na canoagem. Agora, quando a gente vai ver a história de Isaquias, o que é que acontece? Ele é morador de uma cidadezinha do interior da Bahia, onde todo mundo precisa andar de canoa, né? Então, a cultura de navegar numa canoa, ele já tinha. Todas as crianças, os garotos daquela região, todos andam de canoa. Então, vem um professor, sabe que o Ministério do Esporte tinha um programa chamado Programa Segundo Tempo, né? E disse, por que não trazer investimento para formar aqui uma escolinha de canoagem? Tá certo? E aí surge o Isaquias, né? Então, e foi muito bom a forma como ele se revelou para o Brasil, para o mundo, né? Porque agora todas as crianças que, mesmo sabendo usar a canoa, vão querer entrar na escolinha porque todos querem se tornar o Isaquias. Então, com isso você então configura a formação de uma cultura em torno do esporte. No caso do salto com vara, na realidade foi uma coisa que ninguém esperava. Para mim foi o grande momento das Olimpíadas, para mim. Eu considero, todo mundo fala em Isaquias porque ganhou 3 medalhas, o momento mais interessante da Olimpíada foi, também para mim, o salto com vara. Salto com vara. Pela audácia, pela ousadia de uma pessoa completamente desconhecida de todos e chegar e dizer, olha, eu não quero tentar o 5,95. Eu quero 6,03. Coisa que ninguém tinha feito ainda em Olimpíada. De uma pessoa simples, humilde, como se revelou, né, o atleta. Então, eu achei esse momento fantástico. Né? Achei esse momento realmente fantástico. Então, eu acho que essas medalhas, digamos assim, de modalidades que nunca realmente surpreendeu. E assim, a Olimpíada tem muito a ver com o acaso, com o momento, né? Eu ouvi isso, inclusive, de Anne, quando fala das possibilidades dela. Ela diz, olha, a gente pode sair muito bem, mas depende do humor do cavalo, né? Se o cavalo... Então, e lógico, isso não acontece só, isso não é só para Anne, isso é com o cavalo de qualquer outro cavaleiro que tiver ali. Então, a Olimpíada tem muito isso, né? Aquele momento, aqueles segundos, aquilo se resolve. Então, é muito bom que o Brasil tenha ganho essas medalhas, modalidades que não são tradicionais, algumas mais desconhecidas e tal, né?
Mas aí precisa agora ver como é que se pode tornar isso realmente um legado, ou seja, como é que pode, a partir daí, construir essa nova perspectiva em relação a essas modalidades. Tem um ponto que eu queria trazer para vocês. Num determinado momento, a impressão que a gente tinha é que as mulheres seriam as atletas brasileiras seriam as protagonistas dessas Olimpíadas, porque veio a medalha de ouro no judô e com uma história de superação fantástica, né, assim, cinematográfica. Tinha a coisa do futebol feminino, o vôlei feminino, e no decorrer, na sequência das disputas, esse protagonismo nem foi tão assim das mulheres, porque tivemos o ouro, finalmente, no futebol brasileiro, tivemos a seleção de vôlei masculina barbarizando, tivemos a canoagem e tivemos o salto com vara. Por que não foi ainda desta vez um protagonismo feminino? Eu acho que faltou pouco. Faltou e não faltou, porque assim, vocês estavam falando dos momentos marcantes desses jogos e a medalha de Rafaela Silva no judô é muito emblemática. Se a gente revisitar as imagens de 4 anos de Londres, a saída dela do dojo, é de você chorar copiosamente. Tudo, eu tive a oportunidade de conversar com a treinadora dela, Rosicléia Campos, que estava com ela naquele exato momento do golpe que foi anulado, que ela perdeu nas oitavas de finais lá em Londres. E ela disse que todo mundo falou para a Rafaela que a carreira dela tinha se encerrado, que esse judô que ela praticava não funcionava mais, não existia. E Rafaela simplesmente disse, não vou desistir. Se não pode mais a pegada nas pernas, eu vou me reinventar. E a história dela, eu conversando com Rosicléia, e a gente falando, ela contando das histórias, as noites mal dormidas. E em Londres, quando ela entrou no quarto para visitar Rafaela, para saber como é que ela estava, após a derrota, disse que Rafaela estava no canto, chorando, sozinha, sem ninguém. Foi quando ela tomou ciência, né, dos afrontes, das mensagens racistas que a menina tinha recebido, que era coisa do outro mundo. Ela falou, não, vamos fazer barulho sobre isso, vamos botar a boca no trombone. E 4 anos depois a gente vê Rafaela soberaníssima no Rio de Janeiro, ali vizinha à Cidade de Deus, onde ela foi criada. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que no final da conversa, eu conversando com Rosicléia, e ela disse, sabe o que a Rafaela fala? Que Zé Pequeno está de volta. Ela mesmo se auto-intitula Zé Pequeno. Eu vou pedir para você comentar, como psicóloga, o comportamento da torcida brasileira nessas situações. Vou pegar esse caso de Rafaela, ela perdeu em Londres e foi massacrada por ser mulher, por ser pobre e por ser negra. Foi de uma brutalidade assustadora. A gente percebe nessas situações, assim, claramente como esse preconceito está enraizado na nossa cultura, né? Quando a gente acha que já está superando, né, essas questões relacionadas a esses grupos de minoria, digamos, ou, digamos, a gente pode falar assim, não são minorias, mas são consideradas, né, desse jeito, mas a gente percebe a crueldade que existe relacionada a esses momentos, né. No esporte é interessante a gente pensar isso como um fenômeno de massa, assim, também, né, e quando você junta uma torcida, quando você junta um grupo grande de pessoas, como as pessoas se sentem pertencentes àquele lugar e àquele grupo para fazer crueldades, né? Porque é como se você não respondesse sozinho por aquilo, você responde por um grupo e aí é como se naquele espaço dali isso vira natural, isso fica natural, né? Por exemplo, me chamou a atenção também a questão do atleta francês, do salto com vara também, foi ter comentado aquilo, a questão da foi vaia. Bullying que ele sofreu. Para mim, me veio uma questão assim, da cultura do futebol que está enraizado no nosso país, sabe? Então, no futebol, isso acaba sendo naturalizado e parece uma questão que, uma prática que acontece sem maiores problemas, parece que é permitido
falar palavrão, cometer agressões, sabe, das mais diversas agressões e as mais diversas pessoas. E aí acho que por não haver essa cultura esportiva também no país, digamos, relacionada a um contexto mais amplo também e de acompanhamento de outras modalidades, as pessoas se comportam como se estivessem naqueles espaços também e tudo fosse permitido. No caso do atleta francês, professor, do salto com vara, foi mais bullying mesmo da torcida, ou ele foi arrogante, ou nós somos assim mesmo, quer dizer, nós somos extrovertidos demais, independente da modalidade esportiva que está ali em questão. É muito interessante. Eu acho que teve um pouco de tudo isso, né? Primeiro, o atleta francês, ele vem disputar e ele vive numa cultura diferente da nossa, né? E na cabeça dele, o que devia estar passando é que se a cultura dele é aquela, então o resto do mundo, a cultura tem que ser a mesma. É o tal do eurocentrismo, né? E o brasileiro, como já se dizia Nelson Rodrigues, vai até minuto de silêncio, né? Então o brasileiro não quer saber, o brasileiro ele quer ganhar e muitas vezes não importa como e tal. E o que o brasileiro puder fazer na hora de ganhar, para deixar o outro, digamos assim, tirar o outro da disputa, o brasileiro vai fazer, né? Isso revela, teve a questão da postura arrogante do francês, tá certo? No momento em que o adversário, os outros adversários iam saltar, ele simplesmente se colocava de costa. Nesse momento já despertou, digamos assim, a ira da torcida, né? E o brasileiro tem outra questão que é muito interessante. Faça tudo, mas não se mostre arrogante diante de um brasileiro, né? O brasileiro detesta a história do arrogante. Se você tratar o brasileiro com humildade, ele vai carregar você, ele vai, né? Como acontece com o Usain Bolt, por exemplo, a empatia do Usain Bolt, né? Mas o brasileiro já sentiu naquele momento a atitude arrogante dele, né? E ele não esperava. No tênis aconteceram algumas vaias, tanto que o juiz disse, olha, aqui não dá para ficar gritando antes do saque, antes do reinício da partida. Então, houve arrogância, tá certo? A torcida brasileira, de certa maneira, apesar dessa questão cultural, né? É por isso que eu digo, falta uma cultura. Quer dizer, não é porque o brasileiro gosta de vaiar que não deva respeitar o atleta que precisa daquele momento de se concentrar na ação dele, porque a gente sabe que isso atrapalha. O tempo acabou, eu só queria perguntar para vocês duas que ainda não colocaram, para responder em uma palavra qual foi o grande momento das Olimpíadas para você e depois para você, Isabela. Falar dois bem rapidinho. Foi a volta do sorriso de Etienne Medeiros, lá na zona mista, na natação, foi fantástico, e o ouro de Rafaela Silva. Para você, Isabela? Para mim foi o ouro de Rafaela Silva, porque mostrar a superação acima de tudo. Muito obrigada. Mais uma vez, boa noite para vocês. O Opinião Pernambuco volta amanhã.